Vamos conversar com o advogado sócio do escritório Flávio Lopes Advogados Associados, Flávio Lopes. Ele é especialista em gestão de negócios e membro da comissão de agronegócio da OAB Minas Gerais. Ele vai falar sobre a recuperação judicial do produtor rural e impacto, do tarifaço. Primeiro, doutor Flávio Lopes, boa tarde. Aqui é a Sheila Lima, o senhor me ouve? Boa tarde, Sheila, ouço sim. Uma boa tarde para toda a equipe da Band e todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Estou ao lado aqui do comunicador Zenon Barbosa, também do jornalista Rodrigo Ferraz. O senhor que está em um evento em Minas Gerais, não é isso? Exatamente. Eu estou falando aqui de Uberlândia, onde está acontecendo um congresso de direito agrário e agronegócios. Doutor Flávio, muito boa tarde ao Zenon. Gostaria primeiramente de saber quais são os principais desafios que um produtor rural enfrenta ao buscar a recuperação judicial e como isso pode afetar a continuidade do negócio. Boa tarde, Zenon. Os desafios não são poucos. O próprio negócio já traz os seus desafios. A questão do clima, do câmbio, da logística e por aí vai. Então a recuperação judicial ela aparece como uma alternativa, um remédio para crises mais graves. E como todo remédio, ele precisa de uma prescrição, uma indicação. Então, o que a gente tem? Um rol de documentos que precisa existir e que serão apresentados a um juiz. Então o produtor rural ele precisa se organizar para ter toda essa documentação. E ele precisa ter um plano financeiro, que é o que realmente vai ajudá-lo a sair ali daquele momento de crise temporária. Nós sabemos que o negócio é viável, o Brasil é um grande celeiro de alimentos, fibras, biocombustíveis. Então, o que a gente precisa, muitas vezes, é ajudar esse produtor a resolver uma crise pontual, uma situação circunstancial, que é muito comum no agro. Nós estamos conversando com o Flávio Lopes, falando aqui sobre a recuperação judicial do produtor rural e os impactos também do tarifaço. Doutor Lopes, de que forma o aumento das tarifas está pressionando, financeiramente o produtor rural e quais setores do agronegócio são mais vulneráveis? Eu queria que o senhor trouxesse esse caso aqui para o produtor baiano. Perfeitamente. No mundo do agro, muitos negócios são realizados com operações futuras, A lavoura ela tem um ciclo produtivo e esses ciclos eles são respeitados. E muitas vezes você vende uma safra que ainda vai existir. Quando você faz isso, você trabalha com previsão. Existem balizas para menos, para mais, seguro, uma certa proteção quanto a câmbio, mas obviamente, uma canetada de um tarifaço que muda substancialmente a regra do jogo, pega desprevenido aqueles que são os mais precavidos do mercado. Não dá para imaginar que uma situação dessa ia surgir em 2025. Quando a gente pensa de clima, às vezes o clima sai um pouco ali do eixo. Tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul que trouxe uma inundação fora de qualquer lógica. A mesma coisa essa questão do tarifaço. A relação internacional do Brasil com os Estados Unidos vinha relativamente estável. Então não dá para exigir do produtor rural que ele pudesse supor que em um curto espaço de tempo haveria uma mudança tão substancial. E aí obviamente os setores do agro mais atingidos, seja na Bahia, em qualquer outro estado, são os setores exportadores. Então na Bahia, por exemplo, nós temos aí uma forte produção de grãos. Então é um setor que exporta boa parte dessa produção. É um setor que já está preocupado, com os próximos meses, com o impacto que isso vai trazer e eventualmente que se vê obrigado, inclusive, a tentar direcionar o produto para outros países. Porque o tarifaço ele pode diminuir a lucratividade, mas ele pode até inviabilizar, e trazer para o produtor um risco aí que não tinha como se prever.
Doutor Flávio, boa tarde. Rodrigo Ferraz falando contigo. Que medidas preventivas ou estratégias de gestão o senhor recomenda para produtores rurais se protegerem de crises financeiras? Caixa. A melhor proteção que pode existir é fazer caixa. A gente sabe que no agro, o produtor, ele trabalha alavancado. E por quê? Porque é um negócio que demanda muito capital. É capital para compra de insumo, é capital para implemento agrícola, é capital de giro. No jargão a gente chama de custeio e fomento. E aí é difícil, num setor como esse, que o produtor rural ele faça muito caixa. Mas quanto mais ele conseguir fazer de caixa, ele consegue suportar esse tipo de crise quando ela vem e ter certo fôlego para poder direcionar a sua produção ou até mudar o tipo de produto com o qual ele trabalha para um outro momento. Se o produtor não tem caixa e se vê numa situação como uma insolvência, a falta de dinheiro para pagar ali os compromissos dele, aí a recuperação judicial passa a ser uma solução para ele olhar com carinho. Obviamente que bem assessorado, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista jurídico. Aí que eu pergunto, fazer uma aventura. Aí eu pergunto ao senhor, qual o papel do advogado nesse contexto? Primeiro é orientar, é esclarecer, explicar as regras do jogo, explicar quais são as consequências de um processo mal formulado, e a última consequência é a falência. Então precisa realmente de um olhar atento e de muita transparência nessa informação, para que o produtor rural ele tome a decisão que para ele seja a melhor decisão naquele momento. Então tem uma questão de timing aí, por exemplo. O processo de recuperação judicial, ele tem um time. Se passa desse time, diminui muito a chance de dar certo. E essa conversa o advogado precisa ter com o cliente. Olhar a documentação, entender a situação, entender o momento, colocar na mesa os prós e os contras, para que essa decisão seja tomada partindo de uma boa informação. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui, que deve ser também a dúvida de muitos agricultores, O governo ele vem aí buscando incentivar esse produtor com essas linhas de crédito. É aquela pessoa que nunca teve assim um auxílio grande, para ele passar por esse momento agora com tarifácio. Essa indicação, qual é a indicação que o senhor faz aí? Ele tem que buscar o auxílio também de um advogado para ele buscar um dinheiro, fazer um caixa? Porque tem muita gente que está preocupada. Imagina só, você está ali passando seu produto, para fora do país, já você não tem mais essa possibilidade, ou então você não sabe para qual país você vai escoar aí essa produção? Sim. Hoje a gente tem um mercado de crédito para o agro que ele é muito mais privado do que público. Então o Brasil tradicionalmente vem ali de um dinheiro público, década de 80, 90 era o que tinha, e depois a coisa foi mudando e hoje existe verdadeiramente um mercado privado de crédito para o agro. Então tem muitas soluções que traz ao produtor, traz ao agricultor a possibilidade de levantar dinheiro. O que precisa é que esse produtor esteja bem orientado para ele buscar uma solução que resolva o problema como um todo e não que seja apenas um paliativo. Por quê? O que é comum? O produtor ele pega um crédito e aí ele pede um alongamento do crédito. Aí o banco fala para ele, vou te dar outro crédito para você pagar o crédito anterior. Aí chega uma hora que ele já não consegue mais, aí ele vai para o mercado privado, aí ele faz uma CPR para pagar o crédito que ele pegou no banco. Isso vai virando uma bola de neve. A preocupação e ele tem essa. Que pensar na próxima safra. O senhor fala de caixa, trocando em miúdos, é uma reserva, é uma poupança, seria exatamente estar preparado para, de repente, uma situação como essa que pode acontecer. O senhor, no cenário do agronegócio, para os próximos anos, o senhor vê isso com perspectiva? Acha que o mercado vai reagir? Acha que o agronegócio vai ter um grave problema ou não? Ou o governo vai conseguir driblar tudo isso e vai reagir ao mercado? O mercado sempre reage. O agro é pujante.
Não é à toa que o PIB do Brasil é o que é, e o PIB do Brasil é muito em cima do PIB que o agro traz para o Brasil. Né? Só que hoje a solução não passa tanto pelo governo. Né? Não tem mais como a gente ir para Brasília, como era antigamente, e voltar com um cheque de lá. O dinheiro público, ele existe, mas ele não é suficiente. E ele demora demais para chegar na ponta. E aí o mercado privado oferece um dinheiro mais rápido, né? Que muitas vezes é por onde passa a solução para esse produtor agrícola. Só que o produtor precisa ter um plano, não apenas cuidar daquele problema, tratar o sintoma da doença, ele tem que tratar a doença. Então ele tem que olhar a dívida que ele tem e já pensar nas próximas safras. Mas com certeza o agro vai sair dessa situação como sempre saiu. Nós somos recorde em produtividade e hoje tem condição de o produtor rural se refinanciar. Existem muitos instrumentos. O produtor rural que está bem assessorado, ele tem acesso aos instrumentos e ele consegue sair dessa crise. Nós agradecemos sua entrevista aqui, trazendo palavras, né, animadoras para esse produtor nesse momento tão difícil, né, com essas tarifas impostas aí pelos Estados Unidos, presidente Donald Trump. Falamos com o advogado sócio do escritório Flávio Lopes, advogados associados Flávio Lopes. A gente agradece sua participação no Jornal Band News. Até o próximo encontro, doutor. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.